A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus. Tenho uma revelação aqui para você da parte de Deus. Porque a grande revelação é a palavra de Deus. Já quero ser bem breve para o vídeo não ficar muito longo o tempo, né? Mas eu gostaria de ler aqui em Oséias 4, versículo 10, 11 e 12. Oséias 4, 10, né? Em nome de Jesus, eu me chamo Edson, diácono, né, da comunidade evangélica Jesus, Graça e Verdade. Como diz a palavra do Senhor, que nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei, né? Em nome de Jesus. Sem perca de tempo, Oséias 4:10 diz assim: comerão, mas não se fartarão, entregar-se à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Então, próprio Jesus falando para a nação de Israel, para o povo de Judá, que ele estava comendo e não estava se fartando, porque eles se entregaram à luxúria. A maioria hoje em dia, quando nós fala sobre luxúria, muitos diz que luxúria é sexo exagerado, mulher, é outras coisas. Mas se nós for observar e ver pela verdade, tudo que leva a nós à luxúria, nós muitas vezes tem um carro simples e querer outro carro melhor ainda. É nós ter uma casa boa e querer ter outra casa melhor. É ter um assento bom e ter outro assento melhor, maravilhoso. É como muitos hoje em dia constroem um templo luxuoso, que a Bíblia deixa bem claro que Deus não habita em templo feito por mão de homem, gasta uma fortuna com templo, com paredes, até com assento dos pastores sentar, que cada assento custa nada uns 5.000 reais. Aí eu creio que entra a luxúria. Como um dia eu vi no meu Face, falando a verdade aqui já, a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Como um dia eu vi no Face, um templo luxuoso, com bancos luxuosos. E aí eu coloquei escrito: gastaram bilhões e mais bilhões nesse templo, e as ovelhas de Deus necessitadas, passando fome. Muitos estão sem poder pagar o aluguel, sem poder pagar uma conta de água e uma conta de luz. E os falsos profetas
só tirando da boca dessas ovelhas de Deus. É como a palavra do Senhor diz sobre a Samsunga. Ele só quer venha, 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 e nada dizer basta. Aí eu vejo também a luxúria, porque uma casa que nós constrói, que nós levanta, que dá para passar a chuva, o sol, sem problema nenhum. E muitas vezes nós gastamos até 50 mil reais. E por causa da luxúria, é multiplicado. Não, em vez de gastar 50 mil reais, nós vamos gastar 200 mil reais. Ou até 300 mil reais. Por quê? Porque tem uns besta para levar. Né? Então, comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-á à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Quantos hoje estão se deixando levar pela luxúria? Quantos hoje estão querendo se multiplicar, mas não multiplica? Por quê? Porque deixaram de olhar para o Senhor. Estão olhando, estão visando as coisas luxuosas. A Bíblia diz para nós não ajuntar tesouro aqui na terra, não cobiçar as coisas aqui da terra, porque nós viemos nu e nu nós voltaremos. Então tem muitos que diz que está cheio de Deus, mas quando nós vamos observar direitinho, não tem nada de Deus na vida deles. Por quê? Porque deixaram de olhar para o Senhor e se entregou a sua vida à luxúria, né? Em nome de Jesus. Nós já lemos o 10, Oséias 4, agora o 11. A incontinência e o vinho e o mosto tira a inteligência. Então, se você te diz que um pouco de vinho não tira a inteligência, a Bíblia está dizendo que um pouco de vinho tira a inteligência, né? Em nome de Jesus do homem. 12. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem apartando-se da sujeição do seu Deus, né? Então, de novo, o espírito da luxúria. Vamos observar mesmo o espírito da luxúria. Às vezes a pessoa, né, que muitas vezes não tem nada, não tem nenhum teto para morar, mora muitas vezes de aluguel, mas o espírito da luxúria fala mais do que ele. Muitas vezes compra fiado para mostrar para o homem que pode, que tem. Mas é como a Bíblia diz em Provérbios, muito se acha rico não tendo coisa alguma, e muitos que se acha pobre tendo grande riqueza. A nossa riqueza, a Bíblia diz que é nós ganhar a nossa salvação. Nós tendo o que comer, o que beber, o que vestir, dai graças a Deus. Se você tem como se vestir bem, tem como andar bem, amém. Mas não deixe o espírito da luxúria se corromper você. Porque, como a Bíblia diz, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E o espírito, né, da luxúria
o espírito da corrupção. Está falando também no dia de hoje. Muitos estão se corrompendo pelo amor ao dinheiro, pelo o espírito da luxúria. O meu povo se corrompe, né? Em nome de Jesus, por amor ao dinheiro. Não quer se chegar a Deus, não quer se humilhar a Deus, não quer andar na simplicidade, não quer andar na humildade. Hoje em dia é como a Bíblia diz, muitos valorizam nós pelo que nós temos. Se eu tiver um bom carro, a maioria me valoriza. Se eu tenho dinheiro no banco, a maioria me valoriza. Se eu tenho uma casa boa, a maioria me valoriza. Por quê? Porque está visando o espírito da luxúria. Não está olhando Jesus em mim, mas está visando o espírito da luxúria. E Jesus é contra isso. Jesus disse para nós se chegar a Ele, e Ele se chegar a nós. Jesus disse para nós resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Então, a grande revelação é essa. A Bíblia diz que o falso profeta adivinha por interesse. O falso profeta adivinha pelo próprio coração dele. Não que Deus falou muitas vezes, mas o falso, ele fala do próprio coração. O falso nos observa e observa a vida de alguém e tem a oportunidade de falar, ele fala. Ah, você está vivendo assim, você está passando assim. Aí a pessoa demonstra uma reação diferente. Aí o falso profeta vai e pega e observa naquela reação diferente que aquele homem e aquela mulher tem, e ele aproveita e começa a falar um monte. Mas não que Jesus falou na boca deles. Eu creio em profecia, eu creio num profeta, mas o profeta de Deus, verdadeiro. Como é que nós sabemos que o profeta de Deus é verdadeiro? Se ele não vir falar com nós sem muito rodeio. Ele já chega e já bate no ponto certo. Ele não vai ficar interrogando nós, não vai perguntar para nós, você é tal, você é fulano, você é ciclano. Não, quando Deus fala, ele fala o nome. Ele fala a pessoa, ele fala o problema da pessoa, não. E Deus é Deus, não de confusão, né? Então que nós viemos deixar esse espírito de luxúria que está enganando muitas pessoas. É que nem eu vejo, e muita gente vê no dia de hoje, muitos construindo templos que custam bilhões, e o povo de Deus perecendo, passando fome. É certo que a Bíblia diz, né, que nunca haverá de faltar pobre na terra. Mas você que diz que é pastor, você que diz que é verdadeiro homem de Deus, você que diz que é verdadeira mulher de Deus, tem que ajudar os necessitados, tem que ajudar os carentes, mesmo que não venha faltar pobre na terra. Mas nós tem que ter essa obrigação, nós tem que ter esse dever, não tirar a lã das ovelhas de Deus, não comer a gordura das ovelhas de Deus, mas nós temos que cuidar, sustentar elas e deixar esse espírito de luxúria. Porque muitos hoje em dia estão até endividados, porque o espírito da luxúria
fala mais. Muitas vezes faz dívida que não deve, para mostrar para o homem que pode, que tem, que faz. Quando chega a conta, fica se lamentando. Vamos vigiar, vamos ter cuidado. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que tudo isso aqui na terra vai ser consumido pelo fogo. E você que gasta bilhões e mais bilhões, e eu estou falando você, até pastor, que gasta bilhões e mais bilhões construindo templos que vai ser destruído com fogo, e Deus não habita em templos feitos por mão de homem, mas Deus habita em nós, em nossos corpos, em nossas vidas. Aquele templo lá você pode gastar bilhões e mais bilhões, mas a partir do momento que não tem ninguém lá para pregar a verdade, Deus não está lá. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Deus, ali Ele está. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser debaixo de uma praça, pode ser em qualquer lugar. Mas se estiver pregando a verdade, se estiver falando de Deus ali, Deus está. Que nós possamos olhar para a verdadeira palavra do Senhor. Que nós possamos olhar para o alvo, que é Cristo. Em nome de Jesus. E que nós não possamos consultar homens, nem mulheres, nem madeira, mas que nós viemos consultar Jesus Cristo, que nós viemos consultar a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia nos dá a revelação exata. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo espírito de luxúria. Se tem alguém aí ou algum vivendo no espírito da luxúria, deixe, porque quanto mais você viver no espírito da luxúria, Deus não vai multiplicar você. Deus não vai olhar para você. Em nome de Jesus. Que a paz de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.